E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês hoje, viu? Então, para dar continuidade às nossas aulas de revisão da URGS, hoje a gente vai entrar num outro assunto, que não necessariamente a gente vai ter esse assunto na prova diretamente, mas é importante vocês entenderem esse conteúdo para conteúdos como concordância nominal, concordância verbal, regência e também o famoso conteúdo que dá muito medo das vozes verbais, tá? Então, saber os tipos de sujeito, que é o nosso conteúdo de hoje, é essencial para a gente compreender direito um texto, entender o que ele está nos dizendo, quais são os personagens, os protagonistas daquelas frases, quem são os sujeitos, né? Sobre o que a frase está falando, a quem ela está se referenciando aquele verbo. Então, gente, é sim um conteúdo tri importante, por mais que ele não esteja talvez diretamente colocado, vocês têm que saber sim para mandar muito bem nessa prova. Então, assim, vamos começar essa aula, te prepara, aproveita e curte aqui o canal, né? Já curte esse vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos dali, tá bom? Então vem comigo. Bom, gente, o que é então um sujeito, né? A gente entende o sujeito como um dos termos essenciais da oração. O que é isso, afinal, né? A gente vai ter dois aí termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. E vai ser a partir desses dois termos da oração que as nossas sentenças, as nossas orações vão se organizar, ok? Então, quando a gente tá aí fazendo uma análise, né, sintática, semântica, quando a gente tá lendo um texto, a nossa interpretação vai girar em torno desses dois termos, porque vai ser por meio deles que as orações vão se organizar e aí a gente vai ter a compreensão do que está sendo dito, né? Pois bem, meus queridos, qual é então a relação, né? Aqui, ó, a relação da concordância entre sujeito e verbo, né? Gente, o sujeito é o termo da oração sobre quem se fala, né? A gente vai declarar algo sobre esse sujeito. Enquanto que o predicado vem para dizer o que está sendo declarado sobre esse sujeito. Compreenderam? Ou seja, são duas partes das orações que são essenciais. Essenciais. Entenderam? Não tem como fugir delas para a compreensão textual, tá? Só que mais importante também, não mais importante, mas uma coisa super importante é a gente compreender que existe o sujeito, mas também existe o núcleo do sujeito. O que eu quero dizer com isso? É que o sujeito, muitas vezes, ele pode ser super grande, ele pode ser composto por diversas palavras, né? Pode ter artigo, pode ter dois, três substantivos, né? Pode ter adjetivo, qualificando esse substantivo. Então a gente tem que cuidar que o sujeito pode ser grande, mas existe um núcleo do sujeito, ok? Ou seja, esse núcleo do sujeito é a palavra que tem mais importância dentro daquela parte da oração, né? Dentro da parte do sujeito da oração. E aí, vamos para o próximo que eu vou explicar. Então a gente vai entrar aí agora, sabendo que existe o sujeito, o predicado, e que dentro do sujeito existe um núcleo do sujeito, a gente vai começar a entender mais coisas, né? Então, quais são os nossos tipos de sujeito? A gente vai ter 5 tipos de sujeito: o simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente. Meu Deus, é muita coisa, né? Sim, é muita coisa, gente. Mas ao mesmo tempo é super lógico. Eu juro pra vocês, é super lógico. É lógico que chega a é tão lógico que chega a doer, assim. Isso não faz sentido, né? Mas não tem problema. Gente, o sujeito simples é aquele sujeito que vai ter apenas um núcleo, né? Vai ter apenas um núcleo do sujeito. Vai ter uma oração, sujeito predicado. Esse sujeito pode ser um sujeito maiorzinho, mas vai ter uma palavra apenas a quem se referencia o restante da oração. A quem o predicado está falando, sobre quem o predicado está declarando algo. Ok? Então vamos ver aqui a oração que eu trouxe de exemplo para vocês. O trabalhador brasileiro luta pela vacinação de toda a população, né?
2021 estamos aí. Então, o que acontece? A gente tá vendo ali que o nosso sujeito, essa parte roxinha, certo? E a gente tá vendo que tem três palavras, né? A gente tem um artigo, a gente tem um substantivo e tem um adjetivo, né? E aí vocês devem estar pensando assim, cara, mas por que que só trabalhador, né, tá em negrito? Porque ele é um núcleo, é a parte é a parte do sujeito que mais importa, né? É o trabalhador e brasileiro vem para qualificar, tá? Vem ali para qualificar, mas o núcleo central é o trabalhador, ok? Trabalhador e o brasileiro tá ali só, né, complementando, né? Ok? Então a gente tem aí um sujeito simples, que é só apenas uma, né, uma palavrinha para que determina o núcleo do nosso sujeito. No entanto, quando a gente tem um sujeito composto, que é o segundo tipo de sujeito, quando a gente vai ter dois ou mais núcleos, tá? Dois ou mais. Então vamos ver aqui a oração, ó. Brasileiros e brasileiras aguardam ansiosos pela vacina. Beleza? Vocês estão vendo? Agora a gente vai ter três palavras também igual a antes, só que a gente vai ter os brasileiros e as brasileiras. São dois substantivos, né? Esses dois substantivos são o nosso núcleo do sujeito. Por isso a gente tem um núcleo do sujeito composto. Enquanto que aquele e, ele não vai ser o núcleo, ele vai estar ali só sendo mais um elemento da oração. Beleza? Vamos dar, então. Aí a gente vai ter o sujeito oculto, gente. Olha, uma coisa que é super importante vocês entenderem, né? Nem entenderem, é importante vocês lembrarem que existe o sujeito oculto, existe outras maneiras de se referenciar a ele, né? A gente pode ver por sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Todas essas três palavras significam a mesma coisa, que o sujeito está oculto, tá? Eu trouxe para vocês aqui um textinho bem curtinho, só um parágrafo, para falar sobre o sujeito oculto, tá? Para vocês entenderem como é que é a relação do sujeito oculto na frase e provavelmente uma maneira que a URGS gosta que vocês compreendam, né, a existência dele a partir da referenciação, né, a gente conseguir voltar no texto e encontrar o nosso sujeito, tá? Ó, vamos lá então. Através das janelas. Janelas são molduras de acontecimentos. Testemunham o tempo e a vida que ocorre por fora e por dentro. Mostram e escondem. Quando abertas, fazem a conexão da casa com a vida lá fora. Fechadas, preservam o lar do frio e dos olhares externos. Ainda assim, sempre deixam escapar detalhes, como um vaso de flor ou uma garrafa de café. Ok, por que que eu trouxe para vocês, então, esse textinho, né? Porque olha só, o nosso sujeito, né, que vai ali perdurar por todas as outras orações desse textinho, é janelas, tá? Por que que o sujeito é oculto? Porque apesar de a gente não repetir janelas, 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 a gente sabe que é sobre elas que estão sendo, que o texto está falando, né? Então a gente vai ter testemunham, mostram, escondem, fazem, preservam, né? Esses verbos aí, todos na terceira pessoa, né, do plural, a gente sabe que está se referenciando, né? A gente consegue fazer uma volta, uma referenciação às janelas, que é o termo que está bem aqui no início, né? Super no início. E a gente vai até o final, né, desse parágrafo com o termo oculto. E mesmo assim a gente consegue fazer a identificação do nosso sujeito, né? Então é isso é um sujeito oculto. Ele não está visível, mas a partir do contexto a gente sabe de quem a gente está falando, tá? Gente, bem importante, tá? Bem importante. Tem que cuidar muito, né? Pra gente não confundir o sujeito oculto com os próximos sujeitos que vem aí, ó. Aí a gente vai ter agora os sujeitos, né? Que são os sujeitos determinados, né? Todos que a gente viu até agora são sujeitos determinados. O simples, o composto e o oculto. Todos esses a gente consegue determinar, por isso sujeitos determinados. Agora a gente vai entrar no sujeito indeterminado, tá? E aqui, ó, antes a gente pular para isso, né, aquele atençãozinho aqui, né? Atenção, sujeito oculto não é um sujeito indeterminado, porque a gente consegue identificar, ou seja, sujeito determinado. Vocês devem estar pensando, tá, eu já entendi. Mas, gente, sério, muito bom repetir para que não tenha problemas depois, né? Então tá, ó, gente. O que acontece com um sujeito indeterminado? É aquele que a gente não consegue identificar dentro do texto.
Não consegue, não tá explícito na oração, não tá explícito no enunciado, não tem como, nem então a gente não consegue ver nem pela flexão verbal, tá? E aí vai ter três tipos, né, de casos, de sujeitos que vão ser determinados, tá? Vão ter três formas de aparecer esses sujeitos. Olha aqui, o 1 aqui, né? Letra A ali. Quando o verbo vai estar flexionado na terceira pessoa do plural, tá? Então, quando a gente vai ter esse verbo na terceira pessoa do plural, só que a gente não consegue encontrar um referente que nem a gente encontrou entre as janelas, né? Porque vocês devem estar pensando assim, tá, mas antes tinha a terceira pessoa do plural e tinha o sujeito, que era janelas. Sim, mas ali a gente tinha um contexto, né? Aí no contexto a gente conseguia encontrar o nosso sujeito. Nessas frases que eu trouxe aqui para vocês, não, né? Falaram que a pandemia passaria mais rápido. Quem falou, né? Trouxeram livros interessantes para os alunos. Quem trouxe? Vocês entendem? É tipo umas. Eles falam, as pessoas que trouxeram, né? Falaram, trouxeram. É a fofoca. O sujeito indeterminado com o verbo flexionado na terceira pessoa é aquela fofoca, tá? Isso é fofoca. Ai, me disseram. Quem disse, sabe? Isso é fofoca, tá? E aí vocês devem estar pensando, cara, mas tipo, não pode ser o sujeito, não podia ser eles ou elas. Não, gente, não é por aí, tá? Tem que pensar que assim, que pra ser plural pode ser duas ou mais pessoas, né? E eles e elas é super amplo. Quem são eles e quem são elas? Né? A gente não sabe nem se é feminino, se é masculino. A gente não consegue nem determinar, então, o gênero. Vocês compreendem, tá? Então, não. Verbo flexionado, assim, falaram, trouxeram, que a gente não consegue identificar dentro de um contexto onde está esse sujeito indeterminado, ok? Quando a gente tem, né, aí o segundo caso, quando a gente vai ter um verbo no infinitivo impessoal. Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, o que é o infinitivo impessoal? É quando a gente vai ter o verbo ali na sua forma mais cruzinha e ele não vai se referir a nenhum sujeito. E ele vai ter um sentido genérico, um sentido vago, um sentido que a gente não consegue assim entender muito bem qual é que ele está dizendo, tá? Então a gente vai ter assim, ó, vamos ver os exemplos, né? Era proibido entrar naquela sala. Qual que é o nosso sujeito disso aí, né? Era proibido não funciona como sujeito, tá, gente? Não é isso, não confunda. Então era proibido entrar. Ó, próximo. Falar dos outros é falta de educação. Falar quem falar? Não tem, vocês percebem? Não tem uma determinação do sujeito. É indeterminado, não tem como saber. Era monótono morar naquela região. Tipo, oi? Não tem sujeito também. Sentido genérico, sentido vago. Questionar é importante. O quê? Sabe? Quem? O quê? Não sei, indeterminado. E não precisa de um sujeito pra gente compreender, né? Questionar é importante, ponto. Próximo, terceiro caso. Então, quando a gente vai ter um verbo que é seguido de ser, e esse ser vai atuar como um índice de indeterminação do sujeito. Ó, já tem a dica aí, né? Pegou no ar a dica. E aí tem um grande detalhe, né? Que esse ser, o índice de indeterminação do sujeito, ele costuma causar pânico, muito pânico, né? Porque aí a gente vai ter vários tipos de classificação para o C, e aí a gente começa a ter desespero, né? Mas não precisa, porque a gente tem que pensar primeiro, antes de tudo, no verbo, né? As nossas orações, elas também são centradas aí no verbo, né? A gente tem que dar uma olhada no verbo, como é que ele tá conjugado, se ele não tá conjugado, e aí a partir dele a gente vai vendo as relações que existem, né? E uma das coisas super importantes quando a gente está fazendo uma análise da nossa oração é a gente pensar na transitividade do nosso verbo. Aí você deve, transitividade, o quê? Não, gente, ó, transitividade é quando a gente precisa, né? Se o verbo é transitivo, é que ele precisa de um complemento. Se ele é intransitivo, é porque ele não precisa de um complemento. Se ele é transitivo direto, é porque ele é transitivo e o complemento dele entra direto na frase. Se ele é transitivo indireto, é porque ele precisa de um complemento, mas esse complemento vem com uma coisinha. Entre o verbo e o complemento tem uma coisinha que é a preposição. Ou seja, né? Tem essa preposição no meio que torna, então, um complemento indireto, tá? Então, essas coisas são importantes. Por que eu digo isso, né? Porque o índice de indeterminação do sujeito, ele só vai poder ocorrer, então, com verbos intransitivos, os transitivos indiretos e com os verbos de ligação, tá?
Então, isso é super importante. Por que isso é importante? Porque se vocês perceberem que tem um se numa frase, mas ele vem com um verbo transitivo direto, vocês já sabem, por exemplo, que não é uma determinação do sujeito. Sacaram? Isso é importante, tá? Então vamos lá. Olha só, respirando fundo que me falta o ar às vezes. Então a gente vai ter esse verbo, que ele é seguido do pronome ser, e ele vai ter que estar obrigatoriamente, né, flexionado na terceira, ó, aqui, ó, terceira pessoa do singular. Vamos ver então os exemplos com os 3 tipos de verbos diferentes, né? Primeiro, verbo intransitivo. Vive-se plenamente em momentos de clareza. Ok, beleza? Ó, vive-se, né? A gente tem ali um verbo intransitivo, porque viver não precisa de transitividade, é um verbo que se complementa por si só, tá bom? Verbo transitivo indireto. Necessita-se de uma ajuda do professor para a resolução do exercício, né? Quem necessita de alguma coisa. Então, vocês percebem, né? O verbo necessitar traz traz a preposição de, né? Então, quem necessita de algo. Então, necessita-se de uma ajuda. Por isso que a gente tem um verbo intransitivo, né? Verbo transitivo indireto, perdão. E aí a gente vai ter o último caso, que são os verbos de ligações, que é nas provas sempre se fica preocupado, né? Então a gente vai ter ali o fica como um verbo de ligação, né? Só fazendo uma ligaçãozinha. Então aqui a gente tem os casos do sujeito indeterminado, que é o verbo seguido do pronome ser, e então com esses tipos de verbos, tá? Porque o ser vai se representar, então, o índice de indeterminação do sujeito. Dica, tá, gente? Vamos se ligar que dica é importante, né? Quando a gente tem, então, esses casos aí, a gente tem que cuidar com algumas questões. Vamos ali para a primeira frase. Necessita-se de respostas do chefe sobre os projetos. Então, a gente tem uma oração correta, pensando na gramática formal, né? Na variante formal da língua. Quando eu falo necessitam-se de respostas do chefe sobre os projetos, é incorreto, tá? A gente vai ter o verbo vai ficar no singular, tá? O verbo que vem, né, esse verbo que vai vir com o índice de indeterminação do sujeito ser, ele obrigatoriamente vai estar no singular. Porque se estivesse no plural, a gente teria então um sujeito para indicar, né, para fazer a contextualização. Não é o mesmo caso dos verbos de antes que estão em terceira pessoa, não é o mesmo caso. Agora a gente está falando do verbo que vem seguido do índice de indeterminação do sujeito. São coisas distintas. Sacaram? Tá? Então, assim, ó. Vamos lá. Como é que eu consigo diferenciar, então, quando é o índice de indeterminação do sujeito e quando é uma partícula passivadora, né? Quando a gente tiver o ser mais um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Quando a gente tem o ser mais um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, então a gente pode ter então a partícula passivadora, tá? O índice de determinação do sujeito nunca vai ocorrer com o verbo transitivo direto, tá? Não acontece com o verbo transitivo direto. Então é por isso que eu digo, gente, atenção no verbo. Cuida do verbo, tá bom? E eita lá que vamos nós, né? Dale! Bom, gente, a gente chegou agora então no nosso quinto tipo de sujeito, ok? Que é o sujeito inexistente, tá? E o que seria, afinal, um sujeito inexistente, Victória? Gente, o sujeito inexistente é aquele que vem numa oração sem sujeito. Beleza? Por isso que eu digo, gente, que às vezes a gente tem que ir pela lógica, né? Olha bem aquela palavrinha. E aí, às vezes a gente vai conseguir entender o que tá sendo pedido, né? Por mais que a gente fique um pouco desesperado com esse monte de nome, tá? Então, ali, ó. O sujeito, né, inexistente é aquele sujeito que vem em orações que não tem, que só tem o predicado. Não vai ter o sujeito, né? Ele não vai existir. E ela vai acontecer, essa oração vai acontecer com os verbos impessoais, ou seja, aqueles verbos que não admitem o sujeito, tá bom? Então eu botei para vocês em roxinho ali para ficar bem memorizado, tá?
Os verbos impessoais sempre aparecem na forma de terceira pessoa do singular, ok? Então, eles não vão aparecer no plural, eles sempre vão estar no singular, exatamente porque não existe um sujeito para voltar, para concordar, tá bom? De novo, gente, a mesma questão de antes que eu comentei. Não vamos confundir as coisas, né? Da terceira pessoa do plural antes, que é aquela coisa vaga. Não vamos confundir com isso. Esse é o sujeito inexistente que vai existir com esses verbos impessoais, tá? Aí, ali no fim, eu coloquei uma dica que é super importante, assim. Quando a gente tem esses verbos, né, conjugados na terceira pessoa do plural, não vai ser correto do ponto de vista da língua, da variante formal, né? A variante formal é aquela que segue à risca as regras da gramática da língua portuguesa. Ou seja, se vocês não fizerem corretamente isso no vestibular, vocês são descontados, a nota de vocês é descontada. Então tem que ter cuidado para não cometer esse pequeno errinho, que às vezes é um deslize, né? Às vezes a gente está escrevendo e seguindo o ritmo e a gente não percebe que a gente está entrando num verbo impessoal, tá? Então eu coloquei um quadrinho ali que vai ter as frases adequadas e as inadequadas, beleza? Então vamos ver, tá? Vamos ver quais são então as frases. Então, adequado, né? Houve enganos lamentáveis. E se eu tivesse posto houveram enganos lamentáveis, estaria inadequado, tá? Conforme a variante formal, tá bom, gente? Haverá prêmios, haverão prêmios, né? Inadequado, haverão. Faz 15 dias, adequado. Fazem 15 dias, inadequado. Fazia 2 semanas, faziam 2 semanas, tá? Então, todos esses que estão no singular, né, conjugados em terceira pessoa do singular, então elas são a forma adequada de acordo com a gramática, né, da língua portuguesa. Vocês têm que perceber que existe uma relação de tempo, né? Então, fiquem atentos a isso, né? Ó, faz 15 dias, tempo que passou. Então, são esses verbos, eles vão trazer essa ideia, né, temporal aí. Mas vem comigo que a gente vai continuar nesse sujeito inexistente, que ele dá um nozes na cabeça, mas ele é super importante. Então vamos ali, ó. Letra A. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Esse é um clássico. Eu tenho certeza que vocês estudaram isso na escola, que vocês devem lembrar mais ou menos disso. Então, quando a gente tem esses verbos que eles indicam fenômenos da natureza, eles também não vão ser conjugados na terceira pessoa do plural. Eles são verbos impessoais e eles vão aparecer na frase conjugados na terceira pessoa do singular, tá? Porque eles não têm sujeito. Não existe um sujeito para choveu, nem um sujeito para amanheceu. Compreendem? Não existe. Quem é o sujeito de chover? Não tem, né? Então, olha aí, ó. Choveu muito ontem à noite. Amanheceu de maneira esplendorosa. Ponto perfeito. No singular, verbos impessoais, maravilhoso. Aí a gente também vai continuar com os verbos que indicam fenômenos meteorológicos e também o tempo decorrido, né? O tempo que passou, né? Que decorreu. Então a gente vai ter faz 3 horas que o ônibus passou, há tempos não fazia tanto calor. E eu peço que vocês tenham muita atenção sobre o há tempos. Gente, aquele A com H, ele é super importante, super, 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 tá? Por quê? Porque às vezes a gente não se liga, a gente tá escrevendo ali, ó, escrevendo, 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 e a gente vai botar um A e a gente não bota o H, bota só como se fosse um artigo. Não, não, cuidado, cuidado, muito cuidado, por favor. Gente, quando eu tenho essa ideia de temporalidade, né, que já passou, tempo decorrido, esse A sempre vai ser com H, tá? Então, por favor, lembrem disso quando vocês estiverem escrevendo e deixem, por favor, no singular, tá? Assim também vai ter a mesma problemática, né, do haver quando ele vai ter um sentido de existir ou de acontecer, tá? Quando esse verbo vier com um desses dois sentidos, ele também vai ser considerado um verbo impessoal e ele também não poderá ser conjugado na terceira pessoa do plural, mas sim permanecer na terceira pessoa do singular, tá? Então, quando a gente tem assim, ó, houve um acidente na avenida no período da noite, né? Aconteceu um acidente. Então, não temos um sujeito é inexistente, então se permanece conjugado em terceira pessoa do singular.
Havia muitos computadores para serem comprados. Gente, mesma coisa, tá? De existia, né? Aquele haver de existir. Como é que vocês podem saber o que fazer nessas horas? Se ficar confuso, tentem fazer a substituição, sabe? Coloca a frase, tente substituir por existir, por acontecer. E aí vocês vão saber se o sentido que vocês estão usando é esse sentido. Se for esse sentido, vocês sabem que vocês estão lidando com um verbo impessoal e que ele não pode ser conjugado, então, na terceira pessoa do plural, tá? Mas eu peço muita atenção numa coisa. Aí vem dicas da Vicky, tá? Às vezes, a gente vai usar os verbos que indicam fenômenos da natureza, mas a gente vai usar no sentido figurado. Então, quando o verbo do fenômeno da natureza estiver no sentido figurado, ele vai ter sim um sujeito, tá? A gente consegue identificar, porque a gente não tá usando ele no sentido aí que ele realmente tem, né? Tá? Ó, o clima da casa esquentou com a briga, né? Então, aquele esquentou não é de esquentar, de realmente ter calor, né? Ficar quente, aumentar a temperatura. Não. É um jeito de falar sobre a briga, né? Sobre discussões. O clima esquentou entre os brothers. Viciado em BBB, né? Choveram recursos naquela prova, né? Também, outro exemplo de um verbo utilizado num sentido figurado. Não choveu, de fato, recursos, né? Como é que se vai chover recursos? É a mesma ideia do choveram canivetes, né? Não chove canivetes, tomara, né? Então, como é em sentido figurado, o sujeito existe. Choveu o quê? Canivetes. Choveu o quê? Recursos, tá? Então, por isso, sim, a gente pode conjugar então o verbo de acordo com o que o sujeito nos exige. Que maravilha, meus queridos! Finalmente chegamos no final dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, 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 tudo. Eu vou falando tão rápido, ficando sem ar, é uma coisa muito louca. Eu tô muito feliz de ter passado esse conteúdo, porque eu acho que é um conteúdo super importante e eu tenho certeza que vocês vão manjar muito, muito em qualquer questão que aparecer, que vocês vão arrasar. E qualquer coisa, gente, aproveitem esse canal, façam perguntas nos comentários, eu tô aí para ajudar vocês, sempre, sempre, sempre. Sigam o nosso canal, fiquem de olho nas aulas dos outros profs, que estão maravilhosas, segue a gente nas redes sociais e, olha, desejo tudo de bom para vocês, fiquem atentos nas próximas aulas, que vai ter muito conteúdo importante que vai botar vocês lá dentro da URGS, que é onde eu quero encontrar vocês daqui para frente. Um beijo para vocês.